Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui o nosso webinar. Obrigado aí pela presença de todos. O pessoal, conforme for entrando aí, vai se acomodando. Se todos estiverem me ouvindo aí, acho que vocês podem falar via chat. Dá um sim aí. Quem não estiver me ouvindo, pode ser algum problema do Skype, algum problema de rede. Recomendo que vocês saiam e entram de novo, tá? Nosso webinar será gravado, então quem tiver com alguns problemas técnicos e não conseguir assistir aqui por X motivo, vamos disponibilizar a gravação desse webinar, tá? Mais uma vez, obrigado a todos aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Microsoft Teams, tá, pessoal? É um novo produto que a Microsoft lançou recentemente, tá? Ele faz parte da plataforma do Office 365, né? E nessa demonstração a gente vai explorar alguns potenciais da ferramenta e dar essa visão para vocês desse novo produto que está vindo aí, que vem com a diretriz, né, de unificar as comunicações e tornar elas mais inteligentes, né? Vocês já devem ter ouvido aí fontes de mercado falando que a Microsoft vai centralizar tudo dentro do Microsoft Teams, né? Isso tudo vai prover essa comunicação inteligente, tá? E realmente há o roadmap que esse produto aqui que nós vamos apresentar hoje, o Microsoft Teams, ele basicamente consiga substituir aí as outras ferramentas de comunicação, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode jogar aqui no chat, tá? A Larissa, que é aqui da Comparex, vai me ajudar aqui na moderação, então fiquem à vontade, tá? Continuando então, pessoal, basicamente o Microsoft Teams, né, ele é um hub para que você trabalhe em equipe, tá? Nós vamos dividir essa apresentação em duas etapas, tá? Vou mostrar um pouquinho de PPT, mas também vou tentar mostrar um pouco da ferramenta, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar aqui na apresentação e depois a gente passa para a ferramenta para mostrar para vocês, tá? Eu tenho ela aqui que nós estamos utilizando em alguns casos aqui para fazer as demos, tá? E eu vou mostrando para vocês. Então, basicamente, pessoal, ele é um hub para comunicação, tá? Então, ele vai atender diferentes grupos e diferentes necessidades, como eu estava falando. Por ser um hub, ele vai agregar, e eu vou mostrar isso no programa para vocês, ele vai agregar algumas funcionalidades, né? Justamente para que a gente consiga atacar diversas frentes, né? Diversas aplicações, sem ter que ficar minimizando, partindo para outro local, perdendo um tempo precioso aí de colaboração, fazendo vídeo, fazendo reuniões como as que nós estamos fazendo aqui pelo Skype, mas poderia ser pelo Teams também, sem problema nenhum, né? Criação de conteúdo, colaboração e até redes sociais, né? Então, basicamente, ele vai ser um console onde ele vai apresentar aí para nós diversas funcionalidades de diversas aplicações que nós já estamos acostumados a usar, né? Mas de uma maneira centralizada, né? Então, basicamente, os desafios hoje são justamente essas questões de aplicações separadas, com logins múltiplos, a dificuldade de compartilhar as informações, o tempo, né? Essa mudança entre diversos aplicativos toma sua atenção, toma tempo, né? Se você conseguir fazer tudo num lugar só, te dá uma produtividade maior, né? E também a questão do Shadow IT, né? Acho que vocês já devem ter ouvido, são aquelas ferramentas que muitas vezes acabam sendo utilizadas sem o conhecimento do nosso setor de TI e acabam trazendo um grande risco aí para a nossa organização, tá? Então esses são os desafios que ele vem aí a entregar, né? Então, basicamente, o Teams ele vai ser baseado numa tecnologia chamada Office 365 Groups. Como eu estava falando lá no comecinho, o Microsoft Teams faz parte dos planos do Office 365. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os planos também, tá? E dentro do Office 365, a gente tem o conceito de grupos, né? Então, basicamente, os grupos, eles vão justamente organizar as pessoas, né? Para que eles possam oferecer uma solução completa, uma experiência integrada com outras aplicações e o mais importante, né, segurança e compliance, onde você vai conseguir aplicar para um grupo de pessoas todas as regras de compliance da sua organização, questão de segurança em documentos e tudo mais, tá? Então, basicamente, hoje, dentro do Microsoft Teams, a gente tem chat
como a gente tem um chat aqui do Skype, né? Ele é bem parecido, vou mostrar para vocês. É um hub para trabalho em equipe, onde você pode criar equipes com diversas pessoas, não só do seu departamento, mas como também de outros departamentos, para que eles possam colaborar, tá? É bem customizável, então você pode criar um espaço de dados, você pode colocar pessoas de outros times, como eu falei, você pode colocar pessoas externas, se você quiser, né, para também trabalhar junto. Tudo isso apoiado na questão de confiança e segurança da plataforma, tá? Basicamente, os chats, né, a gente já conhece, né? São os bate-papos de atividades, tem também um acesso ao Microsoft Teams via web, via iOS, via Windows Phone, via Android. Então, toda a experiência do aplicativo que você vai ter, tendo ele instalado na sua máquina, é a mesma experiência que você vai ter usando ele via web, usando ele via celular. Você vai ter diversos benefícios quanto a isso, tá? Basicamente, como eu estava comentando, esse hub de trabalho em equipe, né? Basicamente para criar os conteúdos. Eu estou vendo aqui que o pessoal está falando que deu uma travada aí nos slides, né? A gente já está apresentando sim, tá? Mas não sei se deve estar travado aí para vocês. Se tiver, pessoal, dá uma saidinha e entra de novo, tá? Pode ser alguma coisa em relação à internet, porque para a maioria do pessoal aqui que está pegando feedback já está conseguindo ver. Vocês estão conseguindo visualizar? Espera aí, deixa eu compartilhar então de novo aqui do meu lado. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Deem um ok aí pra gente, por favor. Eu coloquei aqui também para vocês poderem fazer o download da apresentação, tá? Acho que agora deve estar indo. Eu coloquei para todos aqui. Vamos ver, deve carregar aí para vocês. Já pedi para compartilhar de novo, tá, pessoal? Dentro de alguns instantes deve estar voltando aí. Para mim subiu novamente aqui, pessoal. Se vocês quiserem dar o feedback aqui no chat, por favor. Ai, que estranho. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou remover aqui e vou carregar novamente. Só um momento. Não, sem problema, Rodrigo. Tô carregando de novo aqui. Aí dá um refresh para todo mundo, tá? Terminando de carregar aqui, tá, pessoal? Legal, Leonardo. Ah, beleza, pessoal. Acho que agora vai, então, hein? Beleza, vou mudar o slide aqui. Vamos ver se muda para vocês aí, pessoal. Legal.
Problema técnico aqui resolvido rapidamente. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, né? A gente estava falando das comunicações inteligentes, né? Que a Microsoft quer justamente trazer esta metodologia aqui e com o Microsoft Teams ela vai fazer isso, né? Só dando uma recapitulada rápida aqui. Basicamente, o Teams tem alguns desafios de atender algumas múltiplas necessidades, né? Como eu havia comentado, as aplicações que são separadas, do tempo, do Shadow IT, que nós comentamos também. Isso vai ser resolvido através do Office 365 Groups, que é justamente para integrar essas pessoas e você conseguir ter um local só com pessoas de diferentes equipes, com segurança, com compliance, para que elas possam utilizar todos esses itens aqui que nós estamos falando, tá? E partindo do Teams mesmo, né? Nós temos hoje basicamente um chat para as equipes atuais, né? Um hub para que vocês possam trabalhar em equipe. E aí, acho que o Thomas teve um problema na apresentação aí. Né? Estranho. Para mim, a princípio, mas dá um feedback aí, pessoal. Tá aparecendo uma tela tá aparecendo alguma tela para vocês? Para alguns tá funcionando, para outros não, tá? Legal. Deve ser alguma coisa em relação à parte da internet aí, pessoal. Conexão mesmo, que deve estar dando algum gargalo aqui. Vamos lá. A princípio, todo mundo está vendo o slide correto aí. Então, basicamente, como eu estava comentando, né, vai ser uma ferramenta para você ter um chat entre as equipes, ficar mais fácil você interagir com as equipes, né? Um hub para que esse trabalho possa ser feito de um local só, tá? Ele é bem customizável, vou mostrar para vocês aqui, é bem interessante, tá? E traz toda aquela questão de confiabilidade e segurança, né? Em relação à parte de chat, pessoal, é o chat como vocês já conhecem, no Skype a gente usa bastante, como nós estamos utilizando aqui para fazer essa interação, né? Dentro do Teams, basicamente, ele foi incorporado para dentro do Microsoft Teams, né? E integrado com o Skype. Então, basicamente, hoje, tudo que você consegue fazer no Skype, ele reflete no Teams e vice-versa. Então, por exemplo, se eu começar uma chamada de bate-papo aqui, de chat, no Skype, e eu quiser continuar ela no Teams, os dois aplicativos eles estão juntos, né? E você vai conseguir visualizar esse bate-papo, tanto privado quanto em grupo, nos dois locais, tá? E você pode continuar esse bate-papo de acordo com o que você achar melhor. Se você quiser continuar no Skype, você continua. Se você quiser continuar no Teams, sem problema. Tudo isso continua sendo logado pelo Office 365 dentro daquele histórico de conversa, né? Para que você tenha rastreabilidade, conformidade e tudo mais, tá? Uma coisa legal que eu estava comentando é que o acesso aos aplicativos, tanto via celular, via desktop, via browser, você vai ter basicamente a mesma experiência, tá? O que é a mesma experiência? Ou seja, a mesma tela que você vai ver no seu aplicativo do mobile, no navegador ou instalando o cliente, basicamente você não vai ter nenhum tipo de mudança de experiência, tá? O Hub de trabalho em equipe, como a gente estava comentando, é justamente para que você consiga compartilhar conteúdo, né? Fazer reuniões dentro das suas equipes. Ele automaticamente está integrado ao SharePoint Online do Office 365, ao OneNote, ao Planner, né, para que você possa ter as tracks lá, ao OneDrive também, e basicamente alguns outros programas de terceiros que você consegue utilizar também, eu vou mostrar, tá? O mais interessante também, Office Online, você não precisa abrir um documento Word, por exemplo, você não precisa salvar ele na sua máquina, abrindo o Word, você pode editar ele no próprio Teams, tá? E eu vou mostrar isso para vocês também. Então isso é bacana porque você não precisa ficar saindo do aplicativo para fazer as coisas, né? Ele é customizável para cada equipe, ou seja, você pode criar diferentes canais para fluxos de trabalhos específicos e tópicos. Então eu posso ter uma equipe aqui e posso ter alguns tópicos nela, como por exemplo, reunião da manhã, reunião da equipe de marketing, reunião da equipe de RH, happy hour,
tudo na mesma equipe, mas com assuntos e tópicos diferentes, tá? Você pode personalizar as notificações para que você não perca mensagens importantes. Você pode, a API desse programa aqui do Microsoft Teams, ela está aberta, você pode integrar outras soluções em cima dele. Então é bem customizável, é bem tranquilo você trabalhar com isso. Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, ver se vocês vão conseguir ver minha tela, para mostrar mais ou menos como que a gente faz hoje no dia a dia, tá? Confiabilidade e segurança, né, como a gente estava falando, isso aqui também vem legado do Microsoft, do Office 365, tá? Então, todas as funcionalidades de segurança, como e-discovery, conformidade de pesquisa de conteúdo, auditoria, criptografia de dados, multifator de autenticação, tudo isso, caso você já tenha nosso 365, ele passa a valer também para tudo que você fizer aqui dentro do Teams. Porque lembra que eu falei, basicamente aqui no Teams, ele agrega as aplicações. Então, pô, ele vai agregar a aplicação do SharePoint, ele vai trazer as mesmas funcionalidades de segurança que ele tem no SharePoint, tá? Então, em relação a licenciamento, como nós estávamos comentando também, é importante trazer aqui, né? Nós temos alguns planos onde o Microsoft Teams ele está incluso, tá? Depois, como eu havia dito, essa apresentação vai para vocês, bem como a gravação aqui do webinar, tá? Então vocês vão poder ter essa fonte de consulta aí a hora que vocês precisarem, tá? Mas basicamente aqui são os planos do Office 365 onde o Teams está incluso, né? Num primeiro momento, não tem ainda como você comprar o Teams, só o Teams separado dos outros produtos, tá? Isso provavelmente vai mudar, né? Você vai poder comprar ele sozinho, né? Então, basicamente esses são os planos, tá? Respondendo aqui o Bruno, então, Bruno, o Teams para Educação, ele é basicamente o mesmo que a gente está falando aqui, tá? Não muda nada de funcionalidade, é mais a questão do licenciamento mesmo. Então, se você tem os planos de educação aí, você já tem o Teams, e como a gente estava comentando, vai ser a mesma experiência que nós temos aqui, tá? Então, fique tranquilo que não vai mudar muita coisa aí, o produto ele é o mesmo, indiferente para isso. Isso, ele substituiu o Classroom, exatamente. Para habilitar isso, pessoal, putz, eu preciso... beleza, tem Office 365, quero habilitar o Teams. É muito simples, pessoal. Por padrão, a licença do Teams, ela já vem habilitada para todos os novos usuários. Então, se você criar um usuário agora e definir um plano para ele dentro daqueles que nós havíamos comentado, ele automaticamente já vai estar assinalado para que a pessoa possa usar o Teams. Então, quando ela entrar lá no portal.office.com e logar com as suas credenciais, ela já vai poder utilizar, tá? Agora, vocês podem ver aí dentro desse print aí, que ela é basicamente um interruptor, né? Você pode ligar ou você pode desligar. Então, se num primeiro momento você não quiser que o Teams fique disponível para todos da organização, você pode também ir lá no usuário específico dessa pessoa que não pode ter o Teams e você pode desabilitar ele lá, tá? Então é bem tranquilo também. Você faz toda a administração aí pelo portal de administração do Office 365. Então, basicamente, você vai ter mais uma console dentro do mesmo portal para trabalhar com o Teams, né? Fazer os ajustes e tudo mais, né? O que seriam esses ajustes, né? É justamente parametrizar para entender o que você quer entregar para a sua organização. Então, por exemplo, às vezes tem um compliance que você só pode entregar o chat. Tudo bem, você vem aqui e habilita só o chat. Ou não, eu quero que ele só faça calls e reuniões através do Teams. Sem problema, você desabilita as outras coisas e habilita só esse, tá? Além das features de segurança. Então, é bem simples. E você pode também, se você quiser, desabilitar o Teams por completo dentro da organização, caso for necessário, tá? Aqui mais algumas integrações e configurações, né? Integração com Skype for Business. Se você quer permitir que bots, né, aqueles robôs de resposta estejam disponíveis, né? Isso tudo vai refletir lá na nossa console que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, basicamente aqui do lado ele vai mostrando todas as funcionalidades. Integração com e-mail também. Então, por exemplo, eu tenho um grupo, como a gente estava comentando, ele é baseado em grupos, né? Então, eu tenho um grupo aqui, que é o grupo da equipe de marketing. Então, por exemplo, se eu mandar um e-mail para esse grupo, lá no Teams as pessoas vão receber essa interação, caso esteja essa opção de integração com e-mail habilitada, tá? Então, ele vai ter a opçãozinha lá para que ele possa receber o e-mail. Além de todas as outras funcionalidades, como, por exemplo, as abas que você pode colocar sites específicos, aplicações de terceiros, porque ele também possui um marketplace
com diversas aplicações, não só Microsoft, que você pode integrar aí, né? Vou mostrar isso para vocês também na nossa demonstração do produto. Em relação à parte de usuários, né? Aqui descendo um pouco o nível em relação ao que nós podemos fazer de configuração de licenciamento de usuário, né? Você pode clicar para habilitar, para desabilitar, e olha que legal, quando você habilita, você pode descer esse nível e justamente entender o que a pessoa pode usar lá dentro. Então, muitas vezes ela pode ter o Teams, né? Mas ela não pode, por exemplo, ter uma integração com o Google Drive, ele não pode mapear um Google Drive aqui. Você pode ir lá e, mais uma vez, igual aquele interruptor que eu falei da licença, você pode ir fazendo uma configuração personalizada para que ela possa trabalhar, tá? A questão de canais também, né? Você vai, como nós comentamos, nós vamos usar os grupos do Office 365. Mais uma vez, um drill down das funcionalidades de ligações e reuniões. Então, eu posso integrar tudo, ou posso desabilitar item a item, né? Desde reuniões com vídeo, reuniões um a um, né? Opções de criar convites, eu posso personalizar bastante. Isso vai depender justamente das diretivas da sua corporação, né? Por padrão, vem tudo habilitado, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui que está tudo habilitado, então você pode ir tirando conforme a sua necessidade. Tem uma parte bem legal de GIFs e memes, né? Que ele também está integrado, você pode desabilitar se você não quiser. Ele é bem personalizável, tá? Qual que é a recomendação? A recomendação é justamente para que utilize a plataforma como um todo, né? Mas a gente sabe que em determinadas organizações existem algumas regras que devem ser seguidas. E justamente para isso que tem todas as opções aí. Outra coisa bastante interessante, pessoal, é o acesso aos convidados. O que seriam os convidados? Dentro da organização de vocês, vocês podem habilitar para que vocês consigam convidar pessoas de organizações de fora para que elas possam integrar os times do Teams. Então, por exemplo, eu estou aqui na Comparex, né? Eu posso criar um canal aqui no Teams e chamar, por exemplo, todos vocês para que vocês possam participar também desse nosso canal dentro do Teams, né? Mas sem que vocês tenham usuários Comparex, né? Vocês utilizam com os usuários da sua organização, tá? Então, basicamente, vocês podem ver aqui que, mais uma vez, a administração da ferramenta é bem simples. São interruptores que você liga ou desliga as integrações, tá? Todas as questões de políticas e senhas você também consegue trabalhar para justamente ter a questão de poder ou não fazer share de usuários, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando a nível de usuários externos, né? Então tá tudo IES aqui, quer dizer que eu consigo trabalhar com usuários externos, tá? Eu estou fazendo aqui via essa demo, pessoal, porque o nosso ambiente aqui é um ambiente da Alemanha, então eu não tenho muito acesso, mas esse ambiente de demo aqui, eu consegui tirar esses prints que eu acho interessante, tá? Em relação a clients, né? Que é o client que vai rodar, igual a gente baixa o client do Skype, né? Basicamente do Teams a gente tem alguns clients. Você pode acessar através desse site aí, né? Então você tem os últimos, os principais, né, navegadores, você pode utilizar sem problema nenhum, tá? E se você quiser fazer download do desktop ou do cliente para o celular, você tem aí esses requisitos, né, para que você consiga efetuar, tá? A maioria dos celulares funciona, tá, pessoal? A gente tem utilizado bastante aqui na empresa e alguns clientes também têm utilizado. Eles não têm tido grandes problemas, não. Inclusive com o Windows Phone, tá? Que é um sistema um pouco mais problemático. Tem sido uma experiência bem bacana, tá? Mas é mais para que vocês tenham ideia e acessem esses links aí que vocês conseguem ter as informações, tá? Na organização de times, né? Ô, Rodrigo, vi sua pergunta aqui, vou dar uma segurada aqui e eu já respondo no final, tá? Na organização de times, né, é justamente uma diretiva de como que você pode organizar os seus times, né? Então, você vai ter a organização principal, você vai criar os times e dentro dos times você vai criar os canais. E embaixo dos canais você vai criar os tópicos que você quer trabalhar. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o recomendável, tá? Que essa maneira fica mais fluida de trabalhar e é a maneira com que a Microsoft recomenda como boas práticas, tá? De
Questão de planejamento de rede, olha que legal. A Microsoft se preocupou e criou um site dedicado só para calcular o impacto do tráfego de dados, né, dentro da sua rede, no seu segmento de rede aí, para o Microsoft Teams. Porque como a gente estava comentando, né, pessoal, como tem várias coisas que estão integradas no mesmo programa, é o OneDrive, é SharePoint, é mensagem, é videochamada, basicamente isso acaba ocasionando um consumo maior desses itens de rede, né? Então, se vocês quiserem anotar aí, vocês conseguem fazer um cálculo para mais detalhes, tá? Só reforçando o licenciamento aqui, tá, pessoal? Então, são os principais produtos do Office 365, ok? Então, vocês podem encontrar o Microsoft Teams dentro de cada um deles, né? Só quis reforçar aqui. Basicamente, tem algumas novas funcionalidades, tá? Alguns novos planos que também tem o Microsoft Teams, né? Que a Microsoft lançou agora, que é o Microsoft K1. Então, só trazendo aqui as questões de licenciamento mais atualizadas, caso haja alguma dúvida, isso é muito importante frisar, né? Como a gente estava falando, e a gente gosta de reforçar, é muito simples você habilitar ou desabilitar o Microsoft Teams, tá, pessoal? Como eu falei, é um interruptor, é sim ou é não, tá? E para a gente começar a mostrar o Teams na prática, né? Eu queria trazer só essa última figura aqui que é muito importante, né? Que é justamente para vocês verem como que o Microsoft Teams ele vai premiar todas as outras soluções de integração da Microsoft, tá? Então a gente tem aqui no primeiro quadro, né? Aqui na esquerda superior, todas as aplicações que são um para um, né? Ou seja, que você vai sempre estar tratando de um para um, que é o e-mail, que é o OneNote, que é o OneDrive, né? O Teams você consegue estar utilizando todos esses itens aí. Um para muitos, né, nós temos o Yammer, que é a rede social corporativa, nós temos o Planner, nós temos o SharePoint, de comunicação estruturada nós temos novamente o e-mail, Power BI, SharePoint, Skype aqui do lado direito, né, com as diversas interações que ele tem, e vocês podem ver que a Microsoft nesse sentido de trazer uma comunicação inteligente, né? Ela vê que o Teams é o programa, né? É a solução que vai permear todas essas outras e vai trazer esse conceito de comunicação inteligente, deixando tudo num lugar só, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora para que a gente possa mostrar o Teams na prática, tá? E aí a gente faz a demonstração e depois abre para algumas perguntas. Só deixa eu responder aqui o Rodrigo, então. Deixa eu dar uma lida aqui só para responder certinho. Isso, tá certo seu modo de pensamento, Rodrigo. Ela vai ter que acessar pelo navegador também, tá? Então, se você habilitar essas opções aí para que eles possam trabalhar em conjunto de empresas separadas, podem fazer tudo pelo navegador, tá? Deixa eu abrir a minha tela aqui para vocês. Assim que vocês estiverem vendo, vocês me dão um ok, tá? Tá vendo? Beleza, pessoal, acho que estão todos vendo minha tela. Agora eu vou pedir a ajuda aqui da Larissa para moderar, porque eu não vou conseguir ver o Skype, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, mandem aí no texto que depois que eu terminar aqui a nossa demo, a gente abre para perguntas, tá? Para vocês terem a noção do que a gente estava falando, né, do que a gente mostrou na prática, esse aqui é o Microsoft Teams, tá, pessoal? Então, basicamente, vocês podem ver que ele é bem simples, né? Então, aqui nós temos algumas atividades, que é o seu feed de notícias, atividades de equipe, minha atividade. A gente vem aqui, nós temos o chat. Basicamente, o chat, olha só que legal, está integrado com o meu Skype. Então, por exemplo, se eu precisasse falar com o Anderson aqui agora, eu viria aqui e chamaria ele, seja para fazer um chat aqui pelo nosso Teams, mandaria um e-mail, abrindo o Outlook, vejo o organograma, abro aqui uma chamada de vídeo com ele, se eu quiser, pelo Teams, uma chamada de áudio pelo Teams, e tenho todas as informações dele aqui que estão sendo trazidas lá do Office 365, tá? Além disso, vocês podem ver que a interface dele é bem parecida com o Skype, né? Então, eu tenho tudo à mão aqui, como chamadas de vídeo, chamadas de áudio, eu posso adicionar outras pessoas aqui nessa nova conversa, né? Eu tenho aqui
a questão dos arquivos, onde eu posso compartilhar arquivos lá do SharePoint Online ou do OneDrive, compartilhar direto com essas 3 pessoas que eu estou falando aqui, né? Voltando na conversa, eu tenho as opções de colocar anexos, né? Carregar no OneDrive, carregar no meu computador, tenho os emotions aí padrão, tem os GIFs, né? Que eu estava falando, caso vocês queiram dar uma descontraída aí, tem GIF, tem meme, é bem interessante. Já posso chamar uma agenda aqui com todo mundo, ó. Então não preciso chamar uma agenda com essas 3 pessoas. Eu não preciso ir lá, sair daqui do Teams e ir lá no Outlook chamar essa agenda. Eu posso vir aqui, fazer um título dessa nossa reunião, escolher aqui qual que é o horário, ele já me fala aqui, puxando lá do Microsoft Outlook, quais são as disponibilidades de todas essas pessoas, e eu consigo vir aqui e agendar uma reunião, tá pessoal? Bem simples, sem ter que sair aqui do Teams. E aí, vou pular aqui equipes, mas já volto nelas, né? Eu tenho aqui a minha integração com o meu Microsoft Outlook, tá? Onde eu posso vir aqui também e chamar uma reunião com as pessoas que eu achar necessário, sem ter que sair daqui, né? Aqui nós temos o nosso convite aqui do webinar, tem as pessoas que a gente convidou aqui, os participantes, quem aceitou, quem não aceitou. Se tivesse um link aqui, ele já ia aparecer para mim. Então, vocês veem que é bem integrado. Basicamente, eu fiz algumas tarefas do dia a dia sem ter que sair do Microsoft Teams, tá, pessoal? O mais interessante, antes da gente passar para os outros itens aqui, é justamente as equipes, né? Então, aqui nessa linha de equipes, é que eu consigo criar aqueles canais que eu estava falando. Então, nós temos lá aquela nossa organização, nós temos aqui os times, e nós temos aqui os tópicos, né? Eu trouxe aqui o nosso tenant de teste, né? Que a gente usa para fazer as nossas demos, né? Então, basicamente aqui, criamos um time do Brasil e Canadá, né? Tenho aqui as opções de gerenciar a equipe, onde eu vou colocar os membros necessários, onde eu vou adicionar os canais, né? Canais são esses tópicos aqui que nós estamos falando. Quais são os aplicativos que nós vamos utilizar, né? Então, aqui nós já utilizamos em algum desses canais o Forms para criar surveys, o OneNote para criar bloco de notas, Planner, Stream, enfim. Estamos utilizando diversos aplicativos aqui do Microsoft Office 365 para trabalhar em equipe, né? Se eu vim aqui nos tópicos, né, eu tenho o meu tópico geral, onde nós temos aqui bem-vindos, enfim, algumas coisas mais gerais mesmo, né? Tem os arquivos que eu carreguei. Aqui, mais uma vez, vocês podem ver, ele está trabalhando com a integração com o SharePoint, então eu posso clicar aqui e abrir no SharePoint se eu quiser, né? Aqui ele vai me abrir o SharePoint aqui da Comparex, onde está esse arquivo. Mas se eu não quiser isso, sem problema. Eu tenho aqui todas as ações que eu posso fazer. Olha só, posso abrir no PowerPoint Online. Então aqui, basicamente, eu não tenho que sair para abrir o PowerPoint. Eu posso vir aqui e acessar pelo meu browser mesmo. Isso funciona bastante quando a gente está na rua, utilizando via celular, né? Posso abrir no SharePoint, posso mover para outro lugar, copiar, excluir, enfim, tá? Posso inclusive transformar numa guia se eu quiser. Então, basicamente, aqui na guia, o que vai aparecer? Vai aparecer o nosso PowerPoint. Então, não preciso nem abrir. Eu já vou ter aqui, basicamente, todas as informações, né? E tem o OneNote, onde eu também posso compartilhar aqui todas as nossas informações, né? Deixa ele abrir aqui. Então, basicamente, aqui nós temos todas as informações e tudo mais, tá? Nos canais, pessoal, o interessante é justamente você poder compartilhar informações específicas. Então, por exemplo, aqui nesse tópico nós estamos falando sobre um workshop de governança. Então, basicamente, nós temos aqui algumas ações que nós vamos falar, mas apenas dos workshops de governança. E vamos carregar aqui, basicamente, todas as ações e todos os dados, né, específicos para esse workshop, né? Posso criar uma wiki aqui também, se eu quiser, para facilitar na pesquisa e tudo mais, né? E isso vai me dar o quê? Organização para trabalhar, né? E possibilidade de separar os times. Porque não necessariamente, dentro aqui do nosso governança aqui, eu vou precisar de todas as pessoas, né? Então eu posso basicamente criar esses canais de acordo com o que eu necessito. Como eu estava comentando lá, nós temos as opções de gerenciamento do canal. Posso seguir esse canal para não perder nada que acontece aqui. Então, quando eu dou um seguir aqui, automaticamente ele meio assina um feed, né? Justamente para que nós possamos acompanhar o que está acontecendo, né? E eu vou basicamente separando tudo aqui por assuntos, né? E arquivos e tudo mais. Tem um outro aqui também, né? Onde nós fizemos a mesma coisa. Então temos algumas demos, temos alguns
conteúdos aqui que eu posso trabalhar, e aí é bem simples, né, pessoal? A gente consegue facilmente colocar os arquivos aqui. Se eu quiser adicionar uma equipe, é bem fácil, né? Então, aqui eu tenho algumas equipes já padrão da minha da Comparex, mas eu posso criar uma do zero aqui. Vou colocar um teste, posso colocar uma descrição, posso editar a privacidade dela. Então, se eu quiser que pessoas de fora acessem, eu posso vir aqui e deixar público. Vou deixar privado aqui, né? Vou dar um próximo. O que vai acontecer quando ele criar essa equipe? Ele vai criar as pessoas, né? Vou pôr só o Richard aqui, que é da minha equipe, só para a gente... Ele vai ser um membro ou ele vai ser um proprietário. Se ele for um membro, ele não pode fazer nada, só vai participar. Se ele for um proprietário, ele pode fazer algumas outras ações, tá? Então, vamos fechar aqui. Abrimos, né? Aqui uma equipe. Temos o tópico geral, né? Onde nós podemos aqui adicionar algumas coisas, como aplicativos e guias, né? Como o PowerPoint que eu mostrei para vocês, o Word, algumas ferramentas de terceiros, tá? Aqui basicamente funciona como uma loja, né? Então eu dependo aqui basicamente dos fabricantes liberarem justamente as soluções para que possam estar aqui. Mas, por exemplo, tem um da Adobe aqui, basicamente eu posso instalar essa guia. Vamos ver se ele instala aqui certinho. Ele vai ter um tempinho aqui para instalar, mas ele aparece lá, né? Já pede meu ID aqui, tá vendo? Então eu já posso logar aqui, já deixo o Adobe Creative Cloud logado e a pessoa não precisa abrir o aplicativo. Ela vem aqui e basicamente a Adobe criou um bot para responder e utilizar isso, tá? É bem simples, vocês podem ver que a gente não teve que sair daqui para fazer nada, né? Tenho aqui meu tópico geral, se eu quiser criar mais tópicos, eu posso criar mais tópicos, né? Nesse caso aqui, vamos continuar trabalhando com o geral. Nas conversas, como eu estava comentando, nós podemos mencionar as pessoas, né? Então, pô, se eu der aqui um @Richard e bater aqui, ele vai receber uma menção. Eu posso fazer toda a questão social aqui, como marcar para salvar, curtir essa mensagem, né? Eu faço todo esse trabalho aqui. Se eu quiser chamar para questão de vídeo ou algum outro aplicativo, também posso através aqui dos menus principais. Posso mandar memes, eu posso alterar memes aqui, né? Então, bem legal. Se você quiser dar uma descontraída com a equipe, você pode mandar também. Basicamente, estou fazendo tudo isso sem sair do Teams, tá, pessoal? Então, é bem legal essa integração aqui que ele nos provê, né? E, mais uma vez, sempre trazendo aqui as informações de diretórios, as informações de arquivos e tudo mais, tá? O wiki, mais uma vez. Quando eu venho aqui nos arquivos, é aquilo que a gente estava comentando para vocês. Ele faz uma integração com o meu SharePoint, tá? E eu posso também fazer uma integração com o meu OneDrive. Então, basicamente, eu consigo, pelo Office 365, mapear todas as pastas de OneDrive que eu utilizo já. Então, se precisar de algum arquivo, algum documento, eu venho aqui e já puxo meus documentos e consigo, novamente, por aqui por dentro, fazer todas aquelas tratativas, né? Ou eu abro no Word Online, ou eu edito no próprio Teams. Vamos ver se ele deixa eu editar aqui esse documento. Olha lá, já abri o Word Online aqui e eu posso, basicamente, fazer a edição através do Word Online sem ter que sair do Teams, tá? Vou fechar aqui e voltar. Eu tenho também as possibilidades de colocar outros tipos de armazenamentos, como nós estávamos comentando, né? Como, por exemplo, o Google Drive, que eu coloquei aqui para a gente ver. Mas eu tenho algumas outras opções, né? Como o Dropbox, como o Box, como o ShareFile da Citrix. Mais uma vez, aqui são as soluções dos fabricantes que se integram no produto. Então, a gente depende muito dos fabricantes disponibilizarem esses conectores, tá? Os principais nós temos aqui. É uma maneira segura da gente conseguir trazer o controle para dentro de casa, né? Então eu consigo, dentro desses arquivos que estão armazenados aqui, justamente ter o controle e logar tudo que foi trafegado, tudo que foi salvo e tudo mais, dentro da minha organização, através das features de segurança do Office 365, tá? Além disso, nós temos a loja, né, como eu estava comentando, que é justamente para você ter ferramentas aqui e aplicativos conectores e tudo mais para diversos tipos de situações, tá? Então, recomendo que vocês façam um trial disso para que vocês possam trabalhar, tá? Tem algumas soluções que são pagas, tem algumas soluções que são gratuitas, tá? Vai depender, mais uma vez, do fabricante, mas a gente tem aqui uma grande integração de fabricantes aqui com diversas ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia, né? Onde eu integro elas aqui, né? Uma questão bem interessante que a gente gosta de mostrar, deixa eu ver se ele já mudou aqui, não mudou ainda, mas é a questão dos bots, né, pessoal? Então hoje tem uma
plataforma muito grande de bots aqui que te ajudam no trabalho do dia a dia. Eu, por exemplo, tenho um bot aqui, que é o T-Bot, que serve para ligar e desligar máquinas virtuais dentro do Azure, né? Então, basicamente, eu consigo fazer tratativas com esse bot, né? Nesse caso, vocês podem ver aqui que esse bot não fala o idioma português, então ele já viu aqui que eu estou no idioma português do Brasil, ele já não fala esse idioma, então já sei que eu vou ter que falar com o nosso bot aqui em inglês, né? Tem toda a questão de ajuda, como que você acessa, né? Como que eu troco aqui. Então, basicamente, você tem vídeos de como que você trabalha em relação ao Teams. Então, putz, estou na dúvida em agendar uma reunião. Sem problema, tem um vídeo aqui que fala como que você faz isso, né? Como que eu agendo as reuniões. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Opa, ele carregou. Então, eu tenho aqui... Deixa eu dar um mute aqui. Eu tenho aqui conteúdo em português, tá? Um vídeo rápido, simples, de como que eu agendo a reunião. Então, não preciso ficar fazendo treinamento para o meu usuário. Já está tudo aqui. E o mais interessante, pessoal, eu não tive que sair do Teams para fazer nada disso. Eu estou aqui dentro. Eu não tive que parar, minimizar, ir para uma outra aplicação, abrir o Internet Explorer, ir lá no YouTube ou ir lá no Microsoft Stream e abrir o vídeo. Não, é uma coisa rápida, 2 minutos aqui, o usuário vê como é que faz, se ele quiser repetir, ele repete e basicamente a gente consegue ter tudo na mesma plataforma, tá? Quero saber como faz uma chamada, sem problema, clicou aqui, ele vai carregar e vai te falar como que você faz uma chamada. Tá vendo? Tudo em português, porque ele já identificou que eu estou trabalhando em português do Brasil. E bem guiado, vocês podem ver que é bem passo a passo mesmo, para que vocês consigam educar os usuários, né? E colocar essa cultura de utilizar tudo em uma plataforma só, tá? Uma coisa legal aqui, tem uma parte de comentários bacana, que a Microsoft recebe os feedbacks. Você é transferido aqui automaticamente para que você possa dar os seus feedbacks. Olha só que legal, são basicamente quase 6.000 ideias que já foram colocadas aqui, né? E aí basicamente a comunidade, né, ela vai trabalhando e votando para que a equipe de produto ela consiga implementar, né? Então basicamente Guest Access, ó, a Microsoft está respondendo que está trabalhando nisso, né? Então tem todas o roadmap do produto bem na palma da nossa mão, né? Então olha só, o que está parcialmente completo, né? Eles já colocam aqui, enfim, é bem interessante para que vocês possam ver que assim a Microsoft ela ouve o que vocês falam, ouve os nossos feedbacks e tem esse contato com o time de produto mesmo, para que a gente possa ver se a nossa ideia ela foi implementada, né? É bem interessante. Então, mais uma feature aqui que vem novamente ao encontro daquela questão da inteligência de comunicação, né? Você vai estar perto do time de produto, você vai estar perto da Microsoft e ela vai te ouvir para essas questões, né? Aqui, basicamente, só para indo para o fim da nossa demo aqui, as questões de disponibilidade, né? Hoje, como ele está integrado com o Skype, ele ainda não tem todas as funcionalidades do Skype, tá? Essas funcionalidades estão sendo implementadas aos poucos, mas ele tem algumas aqui, tá? Mensagens salvas, configurações específicas de visualização, né? Questão de interface e tudo mais, idioma que você pode mudar aqui, como que você quer que sejam feitas as notificações, né? São configurações básicas, mas que nos ajudam, tá? Se você quiser sair, se você quiser mudar, alterar sua imagem, tudo isso integrado com o Office 365, tá? Então, pessoal, basicamente, eu vou parar de compartilhar aqui. Vocês não devem parar de ver minha tela aí, eu vou voltar aqui para o Skype. Tá, basicamente, deixa eu voltar aqui o nosso PPT. Esse era o conteúdo que a gente queria trazer hoje, né, sobre o Microsoft Teams. Fizemos aqui um cross entre a apresentação para dar uma verificada em relação à utilização, como que ele está sendo utilizado, quais que são os licenciamentos que conseguem disponibilizar isso para vocês. Passamos também um overview de como que a ferramenta funciona em ação mesmo, né, para vocês verem que
tudo que nós fizemos, nós em nenhum momento precisamos sair do aplicativo, a gente conseguiu fazer tudo integrado. Isso no dia a dia, a gente acaba usando bastante aqui na Comparex, em alguns clientes nossos, a gente também está começando essa utilização, facilita bastante, né? Te dá uma produtividade sensacional. A questão de trabalhar com pessoas de fora também elimina aquela questão de você ficar mandando e-mail, a pessoa responde, você ficar esperando essa resposta, você faz tudo ali pelo chat, chama um vídeo, chama a voz, é bem rápido, tá? Então, basicamente, era esse o nosso conteúdo de hoje. Vamos responder aqui as perguntas, tá? Temos duas perguntas aqui. Denis, respondendo sua pergunta, hoje não está ainda no pacote do Office, tá? Você tem que baixar ele separadamente através do portal do Microsoft 365. Porém, dentro do roadmap, como basicamente, pelo que a Microsoft nos diz, o Microsoft Teams irá substituir o Skype, ele no futuro deve entrar aí também, tá? Respondendo do Rodrigo aqui. Só deixa eu ler aqui. Sim, eles recebem um link para a respectiva reunião, tá, Rodrigo? Então, é um link diferente desse link que o Skype cria. Ele trabalha numa estrutura separada do Skype, tá? Então, basicamente, ele vai trabalhar igual ao do Skype. Você vai ter uma nova reunião do Teams, no caso, tá? Edição simultânea, do Thomas aqui, edição simultânea de arquivos, né, dentro do MS Teams, é possível sim, porque você vai estar usando a plataforma do Microsoft Office Online, então para pequenas edições você consegue sim, se tiver duas pessoas trabalhando, vai acontecer igual acontece no Office Online, tá? Você vai conseguir ter duas pessoas editando simultaneamente o arquivo, duas ou mais, tá? Se não me engano, é 6 pessoas que podem editar ao mesmo tempo. Essa foi a pergunta do Thomas aqui. O Vinícius está digitando, vamos aguardar aqui. Legal, Vinícius. É possível conversar com contatos externos, sim. Aí, nesse primeiro momento, ele vai utilizar a estrutura do Skype, tá? Para fazer a tal da federação que a gente chama, tá, Vinícius? Então, se o seu ambiente estiver federado com pessoas de fora, você pode sim, sem problema, conversar com elas através do Teams, tá? Ele vai usar, nesse primeiro momento, a estrutura de federação do Skype, tá? Em relação às salas, tá? Só para complementar, Vinícius, o Skype não permite a criação de salas, realmente. O Teams você consegue, tá? Respondendo aqui do Henrique, não, se ele não tiver assinatura, ele não vai conseguir fazer essa interação com você, tá, Henrique? Ele não consegue ter acesso às mensagens e nada desse tipo. Ele tem que ter o Teams também lá do lado dele, tá? Novamente do Denis aqui, os aplicativos que você compartilha, Denis, todos os colaboradores, tanto internos quanto externos, eles vão ter acesso sim. Porém, o que acontece? A gente tem uma outra camada, que é aquela camada de quem pode fazer parte da sua equipe, né? Então, você delimita através dessa questão. Então, só quem você quiser é que vai ter acesso. Então, se você pôr todo mundo na sua equipe como proprietário ou membro e todo mundo dessa equipe tiver essa permissão, ele vai conseguir visualizar. Agora, se você não quiser, só você não colocar ele na sua equipe, tá? Beleza, Thomas. Em relação à questão dos níveis de permissão, né? Mais uma vez, ele ainda não tem essa possibilidade de níveis de permissão, tá? Isso está no roadmap também. É o que você vai novamente poder fazer em relação aos membros que você quer que trabalhem em cada equipe, tá? Então, se na equipe geral tiver todo mundo, nos subtópicos vai estar todo mundo também. Para você poder criar diversos subtemas, a gente indica nesse primeiro momento, né, criar times específicos com as pessoas específicas para cada canal, tá? Obviamente, isso pode mudar, tá, Thomas? Só para complementar, porque o roadmap é bem agressivo, tá? Então, provavelmente
Daqui a um mês pode já ter essa possibilidade, né? Mas por enquanto não. Então, Denis, a permissão de aplicativo ela vai funcionar basicamente como eu estava explicando aqui para o Thomas. Tudo em cima de usuários que estão dentro da equipe, tá? Então, se no canal você quiser delimitar essa permissão, você tem que pôr só as pessoas que você precisa e que você quer que tenham esse acesso, tá? E mais uma vez reforçando, esse roadmap é um roadmap bem agressivo. Provavelmente em algum momento já devem ter solicitado isso aí. E isso, Denis, a delimitação é por equipe, os membros, né, por membros. Respondendo aqui, a questão do Vinícius, Vinícius, ele integra com basicamente o Outlook, ele é o client, né? Então, o Outlook client local na sua máquina, por exemplo, ele integra com o calendário do Outlook que está no nosso 365. Como você só tem Skype hoje, realmente essa integração aí ela não consegue ser feita mesmo. Você precisa ter a licença do Exchange para que você tenha o calendário e aí sim consiga fazer aí toda essa integração que a gente viu aqui, né? No caso aqui da Comparex, a gente usa o plano E3, então basicamente eu tenho tudo integrado. Eu uso o Outlook, uso o Exchange, uso o Teams, por isso que a gente conseguiu fazer essa demo, tá? Mas no seu caso você precisa ter o Exchange também. Legal, Vinícius. Então, tem que só ver se o Exchange está habilitado. Se o Exchange estiver habilitado, se estiver trafegando já tudo via os 365, essa integração tem que ocorrer, tá? Se você quiser, você me passa o e-mail depois, a gente pode ver com mais calma essa dúvida. Respondendo aqui do Thomas, pode ocorrer algum problema de permissão para fazer o upload? Nesse caso, Thomas, não vai acontecer permissão de upload, porque o que acontece? Como a gente estava falando, é tudo baseado em Office 365 Groups, né? Então, se você inclui, por exemplo, o Thomas, o Thiago aqui da Comparex e o Vinícius, por exemplo, nós três vamos ter permissão, né? A não ser que você vá lá e retire a permissão. Se você retirar a permissão através do SharePoint, aí a gente não vai conseguir acessar. Mas, no primeiro momento, se está todo mundo no mesmo grupo, teoricamente a gente tem permissão para fazer tudo, tá? Só se você quiser tirar a permissão, aí você tem que ir pelo SharePoint e remover essa permissão lá, tá? Rodrigo, por default vem as permissões. Por default vem a permissão full, né? Porque aí você pode ter aquelas duas opções, ou você é um membro ou você é um proprietário. Se você for um membro, você vai poder fazer o upload sem problema nenhum, você vai poder fazer você só não vai poder deletar, por exemplo, né? O proprietário ele pode deletar, pode mexer na permissão no SharePoint, pode fazer tudo. Como um membro, você só vai poder fazer o upload e consumir o que está lá dentro, tá? De nada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Legal. Bom, sem problema, pessoal. Caso surjam dúvidas, né, em relação à parte técnica, em relação à parte de licenciamento, em relação à parte de arquitetura, estrutura, enfim, eu vou deixar o meu e-mail aqui com vocês, tá? Todos que estão aqui vão receber um e-mail com o material e também com meus dados e os dados da Comparex, bem como a gravação desse webinar. Então, vocês podem dar uma revisada nesse material. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem mandar e-mail diretamente para mim, não tem problema nenhum. Eu tento responder o mais rápido possível, tá? Sim, Rodrigo, nós temos todos os endereços, tá? Então a gente vai mandar para todo mundo. Fica tranquilo quanto a isso. Se você não receber dentro de alguns dias aí, pode dar um toque aqui para a gente que a gente manda para você. Mas a princípio, nosso caminho aqui, ele manda para todo mundo. O caminho é depois que a gente terminar, a gente já envia dentro de alguns dias, tá? Bom, pessoal, vamos chegando ao final, então. Gostaria de agradecer a presença de todos aí que tiveram essa horinha para bater esse papo aqui do Teams. Espero que tenha elucidado algumas dúvidas e também contribuído para que a gente possa utilizar mais as nossas workloads dentro do Office 365, né, as soluções que a gente tem adquirido. E é isso. Precisarem de algum problema, precisarem de alguma coisa, se tiver algum problema, alguma dúvida, entre em contato conosco que a gente está à disposição, tá? Obrigado, pessoal.
Ô, Fabião, obrigado, cara. Rodrigo, manda um e-mail aqui que a Larissa falou que não tem. Já envia aqui pra gente, a gente já. Ótimo, ótimo, perfeito. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, acho que é isso. Tchau, tchau. Uma boa tarde aí pra todo mundo e até a próxima.